Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai para uma aula de Google Sheets e na aula de hoje a gente vai falar sobre a função soma-se, que é uma das principais funções do mercado de trabalho, uma das funções mais usadas nas ferramentas de planilha, e também sobre a soma-ses, que não é tão recente, mas é uma função aí que veio depois da soma-se, se, conte-se e enfim. Então a gente vai dar uma olhada em como que você cria cada uma dessas funções e a gente vai analisar a sintaxe para criar aqui dois exemplos, tá? Eu tenho aqui essa tabela e lembrando que se você não quiser criar uma tabela aí na mão, eu vou deixar para você criar uma cópia dessa aqui no seu computador. Então vai ter um link aqui, esse link vai para a mesma planilha que eu estou mexendo, só que você não pode editar. O que você vai ter que fazer é copiar os dados e fazer uma cópia aí na planilha que você está usando. Fechou? Então hoje a gente vai ver sobre a soma-se e também sobre a soma-ses aqui no Google Sheets. Não é tão difícil aprender essa função, você vai ver que a aula vai até ser um pouco mais rápida, mas é importante que você se inscreva e deixe o seu like para motivar a gente a continuar criando conteúdos aqui dentro, tá? E depois também dá uma olhadinha na descrição e no comentário fixado, a gente tem um curso aqui, adquirindo esse curso de Google Sheets, você também dá uma bela apoiada aqui no canal. Então vamos lá, repara que eu tenho aqui uma lista suspensa na minha soma-se e duas na soma-ses. Isso porque a soma-se ela vai somar de acordo com um critério, e o nosso critério é somente um vendedor. Eu posso trocar aqui, por exemplo, só para a loja, mas isso aí você pode testar quando você copiar na sua. Eu vou alterar aqui para um outro nome para a gente fazer diferente do que tem aqui na nossa soma-ses. Então vamos começar aqui montando a nossa soma-se. Coloco o sinal de igual para chamar a minha função, coloco o soma-se no singular mesmo, e a sintaxe dela é intervalo, critério e intervalo de soma. Quando a gente expande os detalhes aqui no cantinho, ele dá aqui um exemplo para a gente e também uma explicação de cada argumento dessa função. Então a gente tem intervalo, critério, intervalo de soma, e repara que o intervalo é o intervalo sobre o qual é testado o critério. Então não é direto o intervalo de soma ou toda a sua tabela, e sim onde você vai aplicar o critério. No nosso caso, o critério aqui é esta célula que tem o nome. Tá Mason aqui, por exemplo. Então a gente vai ter que somar só de acordo quando aparecer o nome dele, e ele não pode somar nada diferente disso. Então o nosso intervalo vai ser aqui da minha A2 até a minha A15, só que neste caso eu vou tirar a referência da célula. Então repara que vai de A2 até A, porque é assim como vocês estão vendo aqui, numa cor um pouco mais laranja, que ele está pegando aqui toda a nossa coluna A, partindo da A2. Isso porque sempre que eu acrescentar valores aqui dentro, ele vai fazendo essa soma automaticamente. Então eu coloquei aqui o meu intervalo, e o intervalo tem que ser o intervalo onde eu tenho o nome da pessoa. Ponto e vírgula, o critério. Aqui em critério a gente vai selecionar a célula que tem o nome. Esse nome que está no intervalo que a gente selecionou. Se de repente você não tem uma célula que tem esse nome, você quer colocar esse nome na mão, você precisa colocar entre aspas, tá? Tem que colocar entre aspas sempre que você for especificar um texto, seja no Google Sheets, no LibreOffice Calc ou no Excel, sempre entre aspas. Selecionei aqui então, dou um ponto e vírgula e vou escolher o intervalo de soma, então vai ser da minha C2 até C, para ele também pegar a minha coluna inteira baseada no primeiro valor. Então a gente já vai fechar aqui parênteses, dou Enter e ele me retornou 9.278. Se você somar aqui na mão, todas as vendas feitas pelo Mason vai dar exatamente 9.278. Agora vamos para dois pontos importantes. Por que é interessante você ter essa lista suspensa? Essa lista que a gente já ensinou aqui a criar no canal e também no nosso curso. Quando você clica nessa setinha e você troca o valor, automaticamente ele muda também lá na sua soma-se. Então eu vou deixar aqui no mesmo, a gente tem 9.278. E por que que a gente colocou aqui sem a referência da célula? Vamos supor que eu adicione aqui o Mason mais uma vez, também loja 2, e eu repito aqui uma outra venda dele de 2.197. Quando eu dou o Ctrl V, ele automaticamente soma esse valor. Então ele vai pegar infinitamente até a última linha da sua planilha e ele vai acrescentando conforme você for acrescentando na sua tabela também. Mas se você quiser usar mais de um argumento, no caso mais de um critério para fazer essa soma, é aí que entra a soma-ses. Eu inclusive gosto de usar a soma-ses até para fazer em um critério só, porque não tem tanta diferença da soma-se, e com o tempo a soma-se, assim como foi o PROC-V, vai acabar deixando de ser usado. Então eu vou colocar aqui igual soma-ses, e quando eu dou um tab, repara que na verdade o meu primeiro argumento vai ser o intervalo de soma, que era o meu último argumento da soma-se, então a gente está fazendo um processo quase que inverso.
Aqui no meu intervalo de soma eu vou selecionar aqui de C2 até C, para a gente fazer nesse esquema dele pegar toda a nossa coluna até o final, ponto e vírgula, a gente começa a montar os critérios aqui. Então, o intervalo de critério e o meu primeiro critério, tanto que ele está aqui, intervalo de critérios 1, o meu primeiro intervalo de critério vai ser aqui para nome, então de A2 até A, e aí ponto e vírgula, qual que é o critério? Ou seja, o nome que está ali naquela coluna que a gente diz para ele, que no meu caso é a minha H2, onde eu tenho Jackson. Então, beleza, já coloquei aqui o meu primeiro. Se eu aperto ponto e vírgula, ele já coloca aqui intervalo de critério 2 e também aqui as reticências dizendo que você pode criar infinitos critérios para fazer aqui o seu soma Cs. Então, se você tem mais 300 informações, você usa o soma Cs e vai fazendo livremente aí essa soma com critérios, tá? Nosso intervalo de critério 2, então, vai ser a loja. Eu só vou corrigir aqui de B4 para B2 e de B2 até B, para ele novamente pegar a coluna inteira, ponto e vírgula, o critério 2, que é aqui, loja 1. Agora que eu finalizei, eu já tenho o intervalo de soma selecionado, porque ele foi o meu primeiro argumento. Fecho aqui parênteses, dou um Enter, e a gente tem 5.878. E repara aqui no nosso soma C, se eu trocar do Mason para Jackson, ele vai dar aqui para a gente 7.872. Isso porque, propositalmente, a gente colocou aqui uma vez em que o Jackson fez a venda para a loja 2. Então, se eu troco aqui somente a loja, ele vai dar justamente o valor da diferença, que é 1.994, que é esse valor que a gente tem aqui, e ele só fez uma venda. Vamos supor que ele tenha feito uma outra venda no mesmo valor também para a loja 2. Eu vou colocar aqui embaixo, ele já acrescenta aqui e acrescenta também na nossa soma C. Então, conforme a gente altera os valores, a gente já tem aqui a soma C que consegue colocar mais de um critério. A princípio é isso, essa função é bem fácil, o que importa é que você pratique para que você não esqueça e consiga ter um domínio melhor dessa função, e é por isso que é importante você pegar o link da planilha aqui, não é nada para você baixar, não tem anúncio nem nada, é simplesmente o link aqui dessa própria planilha que eu estou usando, e aí você consegue fazer a função. Eu vou deixar aqui as fórmulas já prontas, vocês podem dar uma olhadinha, rever o vídeo, apaga a função depois que vocês copiarem a planilha e tenta fazer novamente usando o soma C e também o soma Cs e alterando esses valores aqui. E só reforçando que na descrição do comentário fixado tem um curso de Google Planilhas que vocês ajudam o canal se vocês adquirirem. É um curso extremamente barato e também tem um cupom no leque do Office que você pega 15% de desconto. Fechou? E se você quiser dar uma olhada em mais conteúdos aqui no canal, eu vou deixar 2 sugestões aqui nas telas finais e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.